Testemunho CCB. O diácono que sonhou com lobo na igreja. O falso pastor foi exposto. O início dos sinais. Um sonho que abalou a fé de um servo. Era uma noite de quarta-feira após mais um culto de doutrina na congregação cristã no Brasil. O diácono Manuel da Silva, homem de 52 anos, conhecido por sua dedicação e zelo pela obra do Senhor, havia chegado em casa exausto. Sua esposa, Dona Maria, já o aguardava com o jantar pronto, um simples arroz com feijão e um pouco de carne seca como de costume. Enquanto se sentava à mesa, Manuel não conseguia tirar da cabeça as palavras do irmão que pregara naquela noite: vigiai, porque o inimigo anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Manuel, você está quieto hoje. Alguma coisa errada no culto? Perguntou Dona Maria, enquanto servia mais um pouco de comida no prato do marido. Não, Maria. É só cansado. Mas hoje o irmão falando sobre vigília me fez lembrar de uns sonhos estranhos que tenho tido, respondeu ele, mastigando devagar, como se as palavras pesassem. Dona Maria, mulher de poucas palavras mas de muita oração, apenas assentiu e fez o sinal da cruz sobre o peito, como sempre fazia quando o assunto era espiritual. Naquela noite Manuel deitou-se mais cedo que o habitual. A casa, simples e humilde, tinha apenas 2 quartos, um para o casal e outro para os 2 filhos mais novos, Pedro, de 17 anos, e Ana, de 12. Os outros 3 já eram casados e moravam em cidades vizinhas. Enquanto Dona Maria rezava o terço antes de dormir, Manuel fechou os olhos, pedindo a Deus que lhe desse um sono tranquilo. Mas não foi o que aconteceu. O sonho profético, o lobo entre as ovelhas. Manuel se viu no sonho, dentro da própria igreja da CCB onde servia há mais de 20 anos. O templo, sempre impecável com suas paredes brancas e bancos de madeira envernizada, estava cheio de irmãos cantando hinos. Porém, algo estava errado. O coro entoava glória a Deus nas alturas, mas as vozes soavam distorcidas, como se fossem ecoadas por algo maligno. Então Manuel viu um lobo entrar pela porta dos fundos. Não era um lobo comum, seus olhos brilhavam como brasas, e sua pelagem era de um preto azulado, quase iridescente. O animal caminhava entre os irmãos que não pareciam vê-lo. Alguns até sorriam, como se nada estivesse acontecendo. O lobo subiu até o púlpito, onde o pastor local, irmão João Batista, pregava. Mas, de repente, o rosto do pastor se transformou. Sua pele se retorceu, revelando uma face demoníaca com dentes afiados e olhos vermelhos como sangue. O lobo, então, sentou-se aos seus pés como um cão fiel. Manuel tentou gritar, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Ele sentiu um peso no peito, como se algo o impedisse de se mover. Foi quando ouviu uma voz clara e poderosa como um trovão. Este lugar está contaminado. O inimigo já está entre vocês. Ele acordou de repente, suando frio, o coração batendo tão forte que parecia que ia arrebentar. Dona Maria ao seu lado também havia acordado. Manuel, você está tremendo. O que foi? Ela perguntou, acendendo a lamparina sobre a mesa de cabeceira. Maria, eu sonhei com um lobo, dentro da igreja. E o irmão João, ele não era mais ele, gaguejou Manuel, passando a mão pelo rosto molhado de suor. Dona Maria fez o sinal da cruz 3 vezes e começou a rezar em voz alta. Senhor Jesus, protege-nos do mal. Cobre-nos com teu sangue. A dúvida e a busca por respostas. Nos dias seguintes, Manuel não conseguia tirar o sonho da cabeça. Ele era um homem de fé inabalável, criado na CCB desde criança, batizado aos 12 anos pelo próprio fundador, irmão Paulo Leivas Macalão. Nunca havia questionado a liderança da igreja, mas aquele sonho o deixará profundamente perturbado. Na sexta-feira, enquanto varria o pátio da igreja antes do culto, Manuel avistou o irmão Antônio, um ancião de 78 anos, conhecido por sua sabedoria e discernimento. O velho irmão estava sentado em um banco debaixo de uma árvore, lendo sua Bíblia. Bom dia, irmão Manuel. O Senhor te abençoe, cumprimentou o ancião, levantando a cabeça. E ao Senhor também, irmão Antônio. Posso sentar um pouco? Pediu Manuel, guardando a vassoura. Claro, meu filho. O que te traz tão pensativo? Manuel hesitou, mas decidiu contar sobre o sonho. O ancião ouviu em silêncio, sem interromper, apenas assentindo de vez em quando. Quando Manuel terminou, o irmão Antônio fechou os olhos por um longo momento, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia escutar. Manuel, Deus fala de muitas maneiras. Sonhos, visões, uma palavra no culto. Mas precisamos ter cuidado. Nem todo sonho vem de Deus. Alguns vêm do nosso próprio coração, outros do inimigo, disse o ancião, olhando fixamente para Manuel. Mas se foi Deus quem te mostrou isso, ele também te dará confirmação.
E como eu vou saber, irmão? Perguntou Manuel, angustiado. Ore, jejué, e observe. Se houver algo de errado, Deus vai revelar, mas não fale disso com ninguém ainda. Não até ter certeza. Manuel saiu dali com o coração pesado, mas determinado a buscar respostas. Os sinais se multiplicam, comportamentos suspeitos. Nos cultos seguintes, Manuel começou a observar o irmão João Batista com mais atenção, e o que ele viu o deixou ainda mais preocupado. O jeito de pregar. Antes o irmão João falava com humildade, sempre citando as Escrituras. Mas agora, seus sermões pareciam mais teatrais, com gestos exagerados e vozes dramáticas. Em um culto, ele chegou a dizer: Deus me revelou que alguns aqui estão com o coração duro, apontando para a plateia. Isso não era comum na CCB, onde as mensagens eram sempre doutrinárias e sem acusações diretas. 2. As ofertas misteriosas. Manuel notou que após os cultos, o irmão João ficava conversando em particular com algumas irmãs mais abastadas. Uma delas, Dona Rosa, viúva rica, começou a trazer ofertas em dinheiro em envelopes fechados, que o pastor guardava rapidamente em sua bolsa. Isso também era estranho, pois na CCB as ofertas eram sempre públicas, colocadas na urna de madeiras na frente do altar. 3. As visitas noturnas. Certas noites, Manuel passava em frente à casa do irmão João, que ficava nos fundos da igreja, e via luzes acesas até tarde, com vozes que não reconhecia. Uma vez jurou ter ouvido risadas femininas, o que era incomum, já que o pastor era casado e sua esposa, irmã Marta, era uma mulher reservada e pouco sociável. 4. A mudança no culto. Em um domingo, o irmão João anunciou que iria introduzir louvores modernos no culto de jovens. Isso causou murmúrios entre os anciãos, pois a CCB sempre manteve seus hinos tradicionais, sem instrumentos além do harmônio. Quando Manuel questionou discretamente, o pastor respondeu com um sorriso forçado: tem que modernizar, irmão. Os jovens estão saindo da igreja. A confirmação, um segundo sonho e uma visão no culto. Na semana seguinte, Manuel decidiu jejuar por 3 dias, pedindo a Deus que lhe desse clareza. No terceiro dia, enquanto orava de joelhos em seu quarto, ele teve outro sonho. Desta vez, ele viu o irmão João Batista em um quarto escuro, sentado à mesa com um homem que Manuel não reconhecia. Sobre a mesa, havia um livro preto com símbolos estranhos e 2 taças de vinho. O homem desconhecido falava em uma língua que Manuel não entendia, mas que soava como latim distorcido. Então o irmão João pegou um objeto prateado, que parecia um cálice, e o ergueu dizendo: pelo poder das trevas que assim seja. Manuel acordou com um grito, e Dona Maria, assustada, correu para o quarto. De novo, Manuel, isso não é de Deus. Vamos orar, ela disse, pegando o rosário. Mas Manuel sabia que precisava agir. A armadilha, o diácono descobre a verdade. No sábado seguinte, Manuel resolveu fingir que ia embora mais cedo do culto de doutrina, mas escondeu-se nos fundos da igreja, atrás de um armário onde guardavam os paramentos dos obreiros. Ele queria ver o que acontecia depois que todos saíam. Às 21h, quando o templo já estava vazio, Manuel ouviu passos vindo do corredor que levava à sala dos pastores. Ele se aproximou silenciosamente e, pela fresta da porta entreaberta, viu algo que o deixou gelado de terror. O irmão João Batista estava de costas, vestindo não a túnica branca de obreiro, mas uma roupa escura, quase como uma batina. Na mesa, havia velas negras, o mesmo livro de símbolos do sonho e um objeto que parecia um crânio pequeno. Ao seu lado, estava o mesmo homem desconhecido, que agora Manuel reconheceu. Era um ex-membro da igreja, expulso anos antes por práticas de espiritismo. A obra está quase completa. Já temos 3 irmãs sob nosso controle. A próxima será a viúva Rosa, disse o homem com uma voz rouca. Sim, mas precisamos ter cuidado. O velho Antônio desconfia, respondeu o irmão João com um sorriso maligno. Mas logo ele não será mais problema. Manuel sentiu o sangue gelar. Eles estavam planejando algo contra o irmão Antônio. Nesse momento, um dos bancos rangeu sob seu peso. Os 2 homens viraram-se bruscamente para a porta. Quem está aí? Gritou o irmão João, sua voz agora distorcida, como se 2 pessoas falassem ao mesmo tempo. Manuel não esperou para ver mais. Ele saiu correndo pelos fundos, pulou o muro dos fundos da igreja e foi direto para a casa do irmão Antônio. A denúncia, o confronto no culto dominical. No domingo seguinte, o templo estava lotado. O irmão João Batista subiu ao púlpito como sempre, sorridente, pronto para pregar. Mas desta vez 3 anciãos, incluindo o irmão Antônio, estavam sentados na primeira fileira com expressões sérias.
Quando o culto começou, o irmão João iniciou sua pregação sobre a importância da obediência aos líderes. Mas, de repente, o irmão Antônio levantou-se, apoiado em sua bengala. Irmão João, antes de continuar, gostaria de fazer uma pergunta. O que o senhor estava fazendo na sala dos pastores ontem à noite com aquele homem que foi expulso da igreja? Um silêncio mortal tomou conta do templo. Todos os olhos se viraram para o púlpito. O rosto do irmão João se contorceu de raiva. Por um segundo, Manuel jurou ver aquele mesmo brilho demoníaco em seus olhos. Como ousa me acusar, velho? Rosnou o falso pastor. Foi então que Manuel se levantou tremendo, mas com voz firme. Eu ouvi. Ele estava com velas negras, um livro de feitiçaria e falando em latim com aquele homem. E no sonho que Deus me deu, eu vi um lobo no púlpito. Um coro de murmúrios encheu a igreja. Algumas irmãs começaram a chorar. O irmão João, então, perdeu o controle. Vocês não entendem nada. Eu estou trazendo poder para esta igreja. Dinheiro, influência. Vocês querem ficar na pobreza para sempre? Gritou ele, arrancando a túnica e revelando uma marca vermelha no peito, um símbolo que Manuel reconheceu como um pentagrama invertido. A igreja explodiu em gritos de horror. Várias irmãs desmaiaram. Os homens mais jovens se levantaram, prontos para expulsar o falso pastor à força. Mas então, algo sobrenatural aconteceu. O irmão João começou a se contorcer, como se algo o estivesse rasgando por dentro. Sua pele ficou cinza, seus olhos saíram das órbitas, e de sua boca saiu um grito gutural, inumano. Sai, demônio! Em nome de Jesus! Berrou o irmão Antônio, levantando sua bengala como uma espada. De repente, o corpo do irmão João caiu no chão, convulsionando. Um cheiro de enxofre encheu o ar. Quando os irmãos se aproximaram, viram que ele estava morto, com os olhos abertos, fixos no teto, e um sorriso maligno congelado no rosto. A purificação da igreja e o testemunho que abalou a congregação. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou por todas as congregações da região. Um falso pastor havia sido descoberto, e o diabo tinha sido expulso em pleno culto. O irmão Antônio, junto com os anciãos, liderou uma sessão de purificação na igreja. Eles, queimaram todos os objetos encontrados na sala do falso pastor, incluindo o livro de feitiçaria e as velas. 2. Ungiram as paredes do templo com óleo consagrado. 3. Fizeram um culto de libertação para as irmãs que haviam sido influenciadas por João Batista, incluindo Dona Rosa, que confessou ter dado grandes somas de dinheiro para projetos secretos. 4. Rezaram por Manuel, que havia sido usado por Deus para expor a verdade. No culto seguinte, Manuel foi chamado para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele contou tudo: os sonhos, as visões, a coragem de investigar e a proteção de Deus que o guiou. Irmãos, o inimigo está ativo. Ele entra sorrateiro como lobo em pele de cordeiro. Mas Deus é maior. Ele nos dá discernimento, nos dá sonhos, nos dá força para lutar, declarou Manuel com a voz embargada. Ao final, o irmão Antônio abençoou a congregação e fez um alerta. Fiquem atentos. O diabo não desiste. Ele vai tentar novamente. Mas enquanto estivermos firmes na palavra, na oração e na santidade, ele não prevalecerá. O desfecho: uma lição de vigilância. Após esse episódio, a congregação cristã na cidade ficou mais unida do que nunca. Os cultos passaram a ter mais ênfase em oração e jejum, e os obreiros foram orientados a observar qualquer comportamento suspeito entre os membros. Quanto a Manuel, ele foi promovido a presbítero em reconhecimento à sua fé e coragem. Sua família também foi abençoada. Pedro, seu filho, decidiu se batizar, e Ana recebeu o dom de profecia, tendo visões que ajudaram a igreja em momentos difíceis. Mas a maior lição ficou para todos. O inimigo não dorme. Ele se infiltra, engana, corrompe. Mas Deus é fiel e sempre dá sinais para aqueles que estão atentos. E assim, a história do diácono que sonhou com um lobo na igreja se tornou um testemunho poderoso na CCB, lembrando a todos que a batalha espiritual é real, e que somente com Deus podemos vencer. Fim. Ou será que é só o começo? Giroflex Livro Aberto Cruz. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos que viveram experiências semelhantes na CCB. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer os lobos entre as ovelhas. Testemunho CCB, o diácono que sonhou com um lobo na igreja, falso pastor foi exposto. Continuação, a batalha espiritual se aprofunda e novos mistérios surgem na congregação. Capítulo 5, as consequências da exposição, um rebanho em reconstrução. Os dias que se seguiram à exposição do falso pastor Davi Silva foram marcados por um misto de alívio e tensão na congregação cristã no Brasil, CCB.
O ar pesado que antes pairava sobre os cultos como uma névoa espessa começou a se dissipar, mas não sem deixar cicatrizes. Muitos irmãos, especialmente os mais novos na fé, sentiam-se abalados. Como um lobo pode entrar assim, sem ninguém perceber? Questionava a irmã Maria, uma senhora de 65 anos que frequentava a igreja havia décadas. Seu rosto, marcado pelas rugas do tempo e das orações, refletia uma tristeza profunda enquanto segurredava o velho inário entre as mãos. O presbítero Manuel, agora promovido após sua coragem em denunciar as artimanhas de Davi, sentia o peso da responsabilidade. Não bastava ter expulso o intruso, era preciso reconstruir a confiança do rebanho. Ele sabia que o inimigo não desistiria tão facilmente. Se Satanás conseguiu colocar um falso pastor aqui, o que mais ele pode estar planejando? Pensava enquanto caminhava pelos corredores da igreja, observando os irmãos que chegavam para o culto da quarta-feira. O culto de restauro, lágrimas e arrependimento. Naquela noite, o templo estava lotado. Muitos que haviam se afastado durante o período de influência de Davi voltaram, movidos por um misto de curiosidade e necessidade espiritual. O pastor presidente, um homem de poucas palavras mas de grande unção, subiu ao púlpito com a Bíblia aberta em Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Um silêncio solene tomou conta do lugar. Alguns irmãos choravam baixinho, outros fechavam os olhos em oração. O pastor continuou: Irmãos, o inimigo tentou nos dividir, mas Deus permitiu que seus planos fossem revelados. Não foi por acaso que o diácono Manuel teve aquele sonho. Não foi coincidência que irmãos fiéis começaram a perceber as inconsistências nas palavras daquele homem. Deus nos deu discernimento, e agora precisamos usá-lo mais do que nunca. Em seguida, ele anunciou que haveria uma semana especial de jejum e oração, não apenas para limpar a igreja espiritual, mas para que cada membro examinasse seu próprio coração. Porque o pecado não entra só por pastores falsos, ele pode estar em nós, em nossas atitudes, em nossas palavras, advertiu. A confissão da irmã Laura, uma ferida aberta. No dia seguinte, durante a reunião das irmãs, algo inesperado aconteceu. Irmã Laura, uma jovem de 28 anos que sempre se destacava pelos cânticos e pela aparente piedade, rompeu em pranto no meio da sala. Todas se viraram para ela, surpresas. Eu preciso confessar algo, gaguejou, enxugando as lágrimas com um lenço. Eu sabia que tinha algo errado com o irmão Davi. Vi quando ele mudou a letra de um hino, tirando a parte que falava do sangue de Cristo. Vi quando ele desviava as ofertas para si mesmo. Mas eu fiquei calada. Tive medo de ser julgada, de ser chamada de fofoqueira. Um murmúrio de consternação percorreu o grupo. Irmã Ruth, a líder das irmãs, aproximou-se e segurou suas mãos. Filha, o Senhor não quer que tenhamos medo. Ele quer que sejamos valentes na fé. Se você soubesse e não falou, foi por fraqueza, mas Deus perdoa. Agora precisamos aprender com isso. Laura abaixou a cabeça, envergonhada. E se eu tivesse falado antes? Quantos irmãos não teriam sido enganados? A pergunta ecoou na mente de todas ali. O filho de Manuel, uma decisão que mudaria tudo. Enquanto a igreja lidava com as feridas abertas, Pedro, filho de Manuel, enfrentava sua própria batalha. O jovem de 19 anos que antes vivia dividido entre a fé e as tentações do mundo, agora sentia um chamado urgente. Depois de ver o pai arriscar tudo pela verdade, algo dentro dele mudou. Uma noite após o culto, ele abordou o pai no pátio da igreja. Pai, eu quero me batizar. Manuel quase deixou cair a Bíblia que carregava. Olhou para o filho, buscando sinais de dúvida, mas só viu determinação. Tem certeza, filho? Não é por causa do que aconteceu? Não, pai. É porque eu vi o que o Senhor fez. Ele protegeu a igreja, mesmo quando nós não estávamos atentos. Eu não quero mais ficar na cerca. Quero servir a Deus de verdade. Manuel abraçou o filho, os olhos úmidos. Glória a Deus, murmurou. Mas no fundo, uma preocupação persistia. Será que Pedro está pronto para a batalha espiritual que vem pela frente? Capítulo 6. Novas ameaças. O lobo não age sozinho. Enquanto a igreja se reorganizava, coisas estranhas começaram a acontecer. Os sonhos de Ana, visões de uma guerra invisível. Ana, esposa de Manuel, que havia recebido o dom de profecia após os eventos, começou a ter sonhos perturbadores. Em uma noite ela acordou gritando, suada e trêmula. Manuel acendeu a luz, alarmado. O que foi, amor? Você sonhou com o lobo de novo? Não, era pior. Eu vi muitos lobos. Eles estavam em volta da igreja, uivando. E no meio deles, tinha um homem de terno preto, sorrindo. Ele disse: Vocês acham que acabou? Isso é só o começo.
Manuel sentiu um calafrio. Satanás não desiste fácil, pensou. No dia seguinte, ele procurou o pastor presidente e relatou a visão. O pastor, sério, apenas assentiu. Precisamos dobrar a guarda. O inimigo está irritado porque perdemos uma batalha, mas ele vai tentar de novo. O desaparecimento dos inários. Alguns dias depois, um fato incomum foi descoberto. Vários inários antigos desapareceram da biblioteca da igreja. Os que restavam tinham páginas rasgadas, especialmente aquelas que falavam sobre juízo, inferno e arrebatamento. Isso não é normal, disse irmão Tiago, o zelador. Alguém está tentando apagar a verdade. Uma busca foi feita, mas os inários não foram encontrados. O que mais chocou foi que as câmeras de segurança não haviam gravado nada. Era como se alguém, ou alguma coisa, tivesse agido sem deixar rastros. A chegada do irmão Lucas, um novo suspeito? Uma semana depois, um novo visitante começou a frequentar os cultos. Ele se apresentava como Lucas, um ex-membro de outra congregação que havia se mudado para a cidade. Vestia-se com simplicidade, falava com eloquência e parecia conhecer as doutrinas da CCB profundamente. Muitos irmãos o receberam com alegria, especialmente os mais jovens que viam nele um exemplo de dedicação. Porém, Manuel e Ana notaram algo estranho. Ele nunca cantava os hinos que falavam de sangue ou sacrifício. Sempre chegava exatamente na hora do culto e saía antes do final, como se evitasse conversas mais profundas. Em uma ocasião, quando o pastor falou sobre demônios, Lucas teve uma reação quase imperceptível. Seus dedos se contraíram, como se estivesse contendo a raiva. Esse homem não é o que parece, Ana sussurrou para Manuel. Vamos observar. Não podemos acusar sem provas, respondeu o presbítero, mas seu instinto já gritava. Outro lobo. Capítulo 7. A armadilha do inimigo, uma provação para a fé. A doença misteriosa do pastor presidente. De repente, o pastor presidente, que sempre gozara de boa saúde, começou a apresentar sintomas estranhos. Dores de cabeça intensas, febre sem causa aparente e, o mais preocupante, perda de voz. Os médicos não encontraram nada de errado nos exames. É estresse, disseram. Mas Manuel e Ana sabiam que aquilo era espiritual. Uma noite, enquanto oravam pelo pastor, Ana teve outra visão. Eu vi um homem de preto segurredando o pescoço do pastor. Ele estava sufocando ele, como se quisesse calar a voz de Deus na igreja. Manuel não teve dúvidas. Isso é obra do diabo. Precisamos de um jejum de 3 dias com oração de libertação. A reunião secreta. Um plano para desmascarar Lucas. Enquanto a igreja jejuava, Manuel e 2 obreiros de confiança, irmão João e irmão Paulo, decidiram testar Lucas. Em um culto de oração, eles propositalmente começaram a cantar o hino, O Sangue de Jesus, hino 460, observando a reação do visitante. Lucas, que até então parecia tranquilo, empalideceu. Seus olhos se moveram rapidamente para a saída, como se quisesse fugir. Glória a Deus! Ele não suporta o sangue de Cristo, pensou Manuel. Mas antes que pudessem agir, algo inesperado aconteceu. O ataque no templo, uma manifestação demoníaca. No meio do culto, enquanto o coro entoava lavados no sangue do cordeiro, Lucas levantou-se bruscamente. Seus olhos, antes claros, escureceram como se uma sombra os cobrisse. Uma voz grossa e gutural que não era dele saiu de sua boca. Vocês acham que podem me vencer? Eu voltei, e desta vez não sairei tão fácil. O templo gelou. Muitas irmãs gritaram, alguns irmãos se ajoelharam em oração. Manuel, sem hesitar, avançou em direção a Lucas, segurando sua Bíblia aberta em Salmos 91. Em nome de Jesus, saia deste lugar, espírito imundo, ordenou com autoridade. Lucas, ou melhor, a entidade que o possuía, riu com escárnio. Vocês são fracos. Sua fé é pequena. Eu já corrompi outros aqui então, apontando para um grupo de jovens no fundo, acrescentou. Eles já são meus. Um murmúrio de horror percorreu a congregação. Quem? Quais jovens? Pensaram muitos. Nesse momento, o pastor presidente, mesmo doente, levantou-se com esforço e com voz rouca, mas cheia de unção, declarou: Satanás, você é mentiroso. Em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. Um vento forte parecia ter entrado no templo, apesar das janelas fechadas. Lucas caiu no chão, contorcendo-se. Depois de alguns segundos de luta espiritual, ele desmaiou. Quando acordou, não se lembrava de nada. Onde estou? O que aconteceu? Perguntou, confuso. Manuel olhava para ele com uma mistura de piedade e firmeza. Você precisa se arrepender, irmão, porque o que estava em você não era de Deus. Capítulo 8. A purificação, o recomeço após a tempestade. A confissão de Lucas, um passado de trevas.
Após ser levado para uma sala reservada, Lucas revelou a verdade. Eu fui enviado. Não por Deus, mas por um grupo que quer destruir a CCB. Eles me treinaram para me infiltrar, para semear dúvidas. Mas eu não sabia que era tão fundo, eu não sabia que tinha demônios envolvidos. Ele contou que havia sido recrutado por uma seita oculta que operava disfarçada de Ministério de Libertação. Seu objetivo era corromper as doutrinas, introduzir músicas mundanas nos cultos e principalmente afastar os jovens da verdade. Eles me prometeram dinheiro, poder, mas agora vejo que era uma armadilha do inferno. Manuel e o pastor oraram por ele, e Lucas chorou amargamente pedindo perdão. Eu não quero mais servir ao diabo. Quero servir a Jesus. A lista dos corrompidos, um choque para a igreja. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Lucas entregou uma lista de nomes, jovens da igreja que haviam sido influenciados por Davi Silva e agora estavam envolvidos em práticas ocultas. Entre eles estavam Carlos, um rapaz de 22 anos que havia parado de frequentar os cultos. Mariana, uma jovem que começara a usar roupas impróprias e a postar versículos distorcidos nas redes sociais. Rafael, um obreiro que havia sido promovido por Davi e agora liderava um grupo de estudo com doutrinas estranhas. Eles estão sendo preparados para ser os próximos lobos, alertou Lucas. A batalha pelos jovens, uma corrida contra o tempo. Manuel e os obreiros agiram rápido. Eles visitaram cada um dos jovens mencionados, orando, confrontando e restaurando. Carlos, após uma longa conversa, quebrou todos os objetos ocultos que havia em seu quarto e voltou para a igreja. Mariana, após ver uma visão de Jesus chorando por ela, rasgou suas roupas imodestas e pediu perdão aos pais. Rafael, no entanto, resistiu. Vocês não entendem. A igreja está ultrapassada. Precisamos de algo novo. Manuel olhava para ele com tristeza. Rafael, o que é novo não vem de Deus. A verdade é eterna. Mas Rafael saiu da casa furioso. Vocês vão se arrepender, gritou antes de ir embora. Aquilo foi um sinal de alerta. Ele ainda está sob influência, Manuel sabia. Capítulo 9. O grande desafio, a igreja em pé de guerra. A profecia final de Ana, a última batalha. Na noite seguinte, Ana teve a visão mais aterradora de todas. Eu vi Rafael de pé no púlpito com uma faca na mão. Ele gritava, Deus está morto. E então ele apunhalou o pastor presidente. Manuel acordou em sobressalto. Não podemos deixar isso acontecer. O plano de proteção, uma vigília de oração. A igreja entrou em estado de emergência espiritual. Obreiros foram designados para vigiar o templo 24 horas por dia. Todas as portas e janelas foram ungidas com óleo. Os jovens foram orientados a não saírem sozinhos. Mas o inimigo não desistiria tão fácil. O dia do ataque, a fé posta à prova. No domingo seguinte, durante o culto da manhã, Rafael entrou na igreja com um olhar vazio. Ele subiu ao púlpito enquanto o coro cantava, como se fosse fazer um anúncio. De repente, ele puxou uma faca debaixo da camisa. Chega de mentiras. Hoje eu vou provar que Deus não existe. Um grito coletivo ecoou pelo templo. Manuel correu em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-lo, o pastor presidente se levantou e estendeu as mãos. Em nome de Jesus, pare. Rafael congelou. Seu braço tremia como se uma força invisível o segurredasse. Então, ele começou a chorar descontroladamente. Me perdoem, eu não queria, algo me obrigava a fazer isso. A faca caiu no chão com um estrondo. O templo explodiu em louvor. Glória a Deus! Aleluia! Gritavam os irmãos. Rafael caiu de joelhos quebrantado. Eu quero Jesus! Clamou. Epílogo, a vitória que veio do alto. Após aquele dia, a igreja nunca mais foi a mesma. Rafael se batizou e tornou-se um dos mais fervorosos obreiros. Lucas foi restaurado e hoje viaja como pregador, alertando outras congregações sobre as táticas do inimigo. Os jovens,